de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disto, o Espírito Santo vem sobre vós, e ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até nos confins do mundo. Você crê nisto? Preencha o cheque e envie-o assinado, e veja o que acontece. Deu? Amém. Amém. Bom, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Grande Pai, te damos graças, Senhor, por esta verdade, pela palavra revelada. Estamos agradecidos porque aquilo que o Senhor prometeu fazer, o Senhor tem feito e nós temos crido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Misterioso quando abriu. Tem hora que a diferença do abrir e revelar leva 3 dias. Tem hora que leva 2000 anos. E a gente precisa acompanhar isto. A mesma coisa é abrir os sepulcros. Tem hora que para abrir os sepulcros também precisa de alguns dias. Abrir o sepulcro, mas e para sair do sepulcro? Carecemos de mais dias. Talvez as pessoas ficam pensando, mas o que é isso? Bom, você vai em Mateus capítulo 27, verso 52, mostra que abriram os sepulcros depois da ressurreição dele. Bom, me perdoe, abrir os sepulcros e sair do sepulcro. Abrir o sepulcro foi quando ele morreu, sexta-feira. E quando eles saíram do sepulcro,
Foi no primeiro dia da semana. Então a pessoa pensa, bom, já abriu, então já está aí mesmo. Abriu, mas ainda não tem nada. Você tem que esperar aquilo sair. Então são coisinhas que nós temos na mensagem do profeta que isto tem toda a revelação escondida dentro deste pequeno mistério. Está ali escondido e você tem que guardar aquilo. Misterioso quando abriu. Por isso, abriu, mas é misterioso. Nós lemos aqui Apocalipse 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele abriu. Lá na primeira era, mas levou 2000 anos para ele revelar. Mas abriu. Então, se você disser, mas está aberto, tem gente que até hoje ainda ignora isso, porque não consegue ver a diferença de abrir e revelar. Eles não conseguem ver a diferença de abrir o sepulcro e sair do sepulcro. E o mistério está em poucas coisas. Mas se você não ver essa diferença, você simplesmente se envolve em incredulidade. Mas como nós já estamos num tempo que tudo já abriu e tudo já revelou, olha, nem o diabo tem mistério hoje mais. O diabo está aberto. O diabo está aberto na rua, está aberto em casa, está aberto na televisão, no rádio. Ele está revelado, o diabo está revelado. Só não vê quem não quer. Ah, eu não sei se aquilo ali é o diabo. Você não está vendo a forma de ação das pessoas? Não pode ser Deus. Então você tem que ver essas coisas. Você não vê os dias de Noé. Se você vê os dias de Noé, você não pode ignorar o tempo que nós estamos vivendo, que já é o fim de todas as coisas. Porque você viu os dias de Noé, e nesses dias de Noé você sai na rua, você enxerga os dias de Noé. Você conversa com as pessoas, você sabe o que é os dias de Noé. Está claro? Então, o diabo está aberto, o diabo está revelado também. Ele ficou aberto, mas as pessoas não tiveram consciência daquilo, até que ele se revelou. Quando ele começou com uma doutrina, simplesmente era um dito, no tempo primitivo, era um dito. Mas quando chegou 300 anos mais tarde, era as obras dos nicolaítas. E aquilo estava já encarnado numa pessoa. Então as obras dos nicolaítas estavam encarnadas num Papa, São Damaso. Mas lá atrás você tinha que ver apenas como um dito, uma palavrinha apenas que citava daquilo que poderia suceder, mais para frente seria uma pessoa. Um versículo da Bíblia que se lê ali na frente é uma pessoa. Você lê um versículo, mas você tem que ver quando aquele versículo já está encarnado. A Virgem conceberá, era um versículo de 700 a 800 anos antes de Cristo. Mas no tempo de Cristo, já não tinha mistério mais aquele versículo. A Virgem tinha dado à luz a um menino. Então, se você vê Satanás aberto, você vê Deus aberto. Satanás não está nem enganando hoje. Que tipo de engano tem Satanás? Tudo ele faz aberto. Se ele pede dinheiro, ele pede tudo que você tem, o seu carro, a sua casa. Você quer mais Satanás mais que jeito? Você quer que ele se revele mais que jeito? Ele já está revelado. O diabo não está encoberto, não. O diabo está fazendo tudo às claras. Não tem nem nada de mistério nele. Ele não está tirando uma peça de roupa da mulher, ele está tirando tudo. Então você tem que notar.
É Deus? Não, é diabo mesmo. É o diabo se desvelando. Uma mulher que se mostra é um diabo se desvelando. E muitas vezes o homem diz, que diabo? Que diabo? Mas é o diabo se desvelando. Aquele homem encantador é o diabo se desvelando. Lembra da serpente? A serpente era astuta mais que toda a limaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. Conversou com Eva. Foi uma forma que não estava tão encoberta assim. Conversou, perguntou em Deus. Foi assim que Deus disse. Ele falou assim, mas isso daqui não. Mas isso daí que ele falou que não, vai abrir seus olhos. Já tinha olho aberto. Por que que foi cair na de Satanás ainda? Então são coisas que a igreja não conhece, mas o eleito conhece. Tem que entender isso. O eleito é que conhece. Você diz, mas o eleito é mais do que a igreja? É, o eleito são os chamados. Me perdoe, a igreja são os chamados. O eleito é o escolhido. Então, ele é mais, sim. Ele é mais. Então, se você apenas faz parte da igreja, foram os chamados, foram os tirados de Laodiceia. Mas os escolhidos agora para a terceira etapa. Porque nós fomos tirados. Somos a igreja, os chamados, tirados de algo. Então saímos de uma denominação. Mas e agora? Agora você tem que mostrar que tem eleição. E a eleição é que abre os olhos mesmo. Você vê tudo. Você vê tanto Deus como Satanás. Só que as pessoas pintam Satanás de cauda, de chifre. Não, ele é de batom, de esmalte, calça comprida. Eles pintam um diabo feio que ó, qualquer um corre dele. Os outros dizem, cruz incrédulo. Mas é que a hora que ele se apresenta, é totalmente diferente do que o povo pintou. Pintou um diabo feio. Não é tanto um homem feio que derruba. É o elegante. A serpente era assim. Agora do lado da mulher, até a mulher feia derruba. Se as pessoas não tiverem olhos para ver, que o diabo está trabalhando, é tempo dele. Enquanto isso, o Espírito Santo está pondo roupa nas suas mulheres. O Espírito Santo está querendo suas mulheres fora do batom, do esmalte, do Max Factor. As mulheres de Deus estão fora disso. Por isso elas vão gastar até menos. E a pele dela vai ficar até melhor. Porque tudo que se usa para a pele, porque já estragou a pele com outras coisas. Você passou algo, estragou a pele, depois tem que... Creme Rugol. Você vai tirar a ruga de 80 anos, você não tira a ruga mais não, filho. Não adianta. É porque você se estragou a pele, então tem que usar outro creme para ver se conserta essa pele. Ainda dá tempo de consertar, porque se já tiver na idade minha para frente assim, a ruga começa, não tem jeito mesmo não. É ruga mesmo. Então vamos aprendendo mais, que quando aquilo é um mistério, é porque abriu. Abriu naquele momento e é um mistério. Abriu na primeira era da igreja, o cavaleiro chegou ali, abriu, e era um mistério. Porque veio num cavalo branco para enganar, então era um mistério. Mas logo aquele mistério foi revelado. Bom, essas coisas nós aprendemos foi com William Branham. Ainda bem que o William Branham ensinou essas coisas, né? A gente aprendeu foi com ele. E não tem jeito de ficar sem aprender, isso é bom demais. Agora, eram as coisas que estavam escondidas dentro dos selos que nós não sabíamos. Isto que é revelação. Os trovões foram revelados nos selos. Aquilo que você sabia dos selos não era revelação. O que você sabia dos selos é uma aplicação do dia a dia. Mas quando você ouve coisas que estão dentro dos selos que você não sabia por 30, 40 anos, então era a revelação que estava lá dentro.
Abriu, mas você não sabia o que era, certo? É como o profeta revelou, só que ele diz, ainda havia um mistério sobre aquilo. Depois de revelado, como pode ainda ter algo sobre aquilo? Mas é porque a pessoa não consegue ver, porque abriu naquele momento. O 7º selo, quando abriu no tempo do irmão Branham, era o mistério daquele dia. Abriu. Mas quando ele se cumpriu, você deveria ter visto ele se cumprir. O irmão Branham mostrou que aquilo foi aberto no Monte Pôr do Sol. Esteve tudo aberto. Mas quando aquilo se cumpriu, quando ele pregou, ele estava pregando debaixo do mistério, do segredo. Então aquilo tinha aberto. E a pessoa estava precisando da revelação para saber o que aquilo era. Para saber quem era o representante daquele selo. Precisava, ao ouvir, saber. Aí escutava o ministério de William Branham, ali estava o representante do 7º selo. Mas até hoje tem gente que ainda não sabe quem que representava o 7º selo naquele dia, o 7º trovão. E tinha uma comissão de revelar 7 selos, 7 trovões, porque estava tudo nele. É tão bom você ver isto. O irmão Branham mostra Noé, José, Abraão, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, está tudo em Jesus. Está tudo em Jesus. Aí você vê Paulo, Irineu, Martim, e Columba, Lutero, Wesley, tudo em Branham. É assim, é simples. Mas as pessoas não veem onde aquilo está. Todos os profetas estavam em Jesus. Todos eles. Quando Jesus apareceu, ele era José, ele era Moisés, ele era Abraão, ele era tudo. Quando ele apareceu. E aí, quando Branham apareceu, ele tinha que revelar o primeiro selo lá na primeira era. Então ele era Paulo, ele era Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, movimento pentecostal. E aí Branham. Mas estava tudo nele, estava encarnado. Abriu, mas era misterioso. Revelou, perdeu o mistério. Agora, então vamos guardar bem isso. Não vamos tratar com um diabo misterioso também, não. Vamos tratar com um diabo aberto. Um diabo revelado. Porque se Deus revelou em carne, o diabo também. E se Deus se derramou nas carnes, o diabo também. É assim. Você não pode ver a coisa diferente. O parágrafo 27 do 3º selo. Logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E este foi dado uma espada com a qual faria guerra e obteria grande poder e tiraria a paz da terra e faria com que se matassem uns aos outros. Isso ainda era misterioso quando abriu. Lá atrás, era misterioso quando abriu. Alguém diz, ó, já foi aberto nos dias de João. Foi, mas era mistério. João viu, mas era mistério. Aquilo seria revelado. Aí João comeu o livrinho. Quando ele comeu o livrinho, ele comeu os mistérios revelados. Só João pôde comer. Mas ele comeu de forma simbólica, nós não. João lá atrás viu, comeu de forma simbólica. Mas nós não. Nós vimos e comemos o maná do jeito que é, os selos do jeito que ele é, revelado. Revelado. Porque antes não podia nem olhar para o livro, nem o ler. Agora, depois de revelado, já pode até comer. Então, vale a pena um livro desse. Para mim, hoje, vale a pena a Bíblia. Não vale a pena para você a Bíblia? Vale a pena essa Bíblia. Agora, pode até comer a Bíblia. Certo? Pode comer. Fala, não, esse livro aqui, muito misterioso, não pode não. Não, pode comer. Você pode levar para casa e comer. Pode guardar lá na gaveta, lá onde você trabalha. Se tiver oportunidade, na hora do almoço, já comeu natural, vai lá e come espiritual também um pouquinho. Pode comer. E agora com revelação. Tem gente que come, mas não entende. Ele come para a sua própria condenação. Ele come não discernindo o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor nesse dia foi Branham. Tem que discernir.
Oh, eles estão discernindo o corpo do Senhor. Ah, o corpo do Senhor é Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo foi o corpo do Senhor há 2000 anos atrás. Agora, come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor, é não discernindo a mensagem do dia. Aí eles tomam a ceia sem discernir a mensagem do dia. Eles tomam a ceia sem saber que o último eleito já entrou. Eles estão tomando condenação para eles próprios. Eles estão tomando a ceia, mas não sabem que tudo já foi revelado. Eles estão tomando a ceia para a sua própria condenação, não sabendo que o novo nome estava em brana. Eles não discerniram o corpo do Senhor. Eu discerni o corpo do Senhor 2000 anos atrás. O corpo do Senhor virou história dentro desses 2 milênios. E agora o outro corpo do Senhor veio e tirou aquele corpo do Senhor da história. Não foi isso que o William Branham pregou? Levantando e tirando-o da história. Agora, quem foi que levantou e tirou o corpo de Cristo da história? Foi o novo corpo. Quem foi que tirou o nome de Jesus Cristo da história? Porque virou história o nome de Jesus Cristo. Mas quem tirou o nome de Jesus Cristo da história? O novo nome, Brana. HM. Tem gente que ainda consegue falar para os outros, incutir na cabeça dos membros, e dizer, olha, não existe esse negócio dessa terminologia HM. Meu Deus, esse povo não lê mensagem. E quem escuta ele também não lê. É por isso que vai para o inferno, pastor e membro. Porque um fala e o outro crê. E tem pregador que chega no púlpito e diz, o povo não precisa de ver eu com mensagem na mão e lendo. O povo crê em mim. Não, eu não creio não. Eu não creio em você não. Eu creio só em Jesus Cristo. Você pensa o quê? Você está vivendo com uma mulher ao seu lado. Como Adão estava, ela pode te trair. Agora eu vou confiar no pastor, que não precisa. Daqui a pouco eles não precisam nem carregar a Bíblia e falam, você tem que crer. E é por isso que eles citam coisas da Bíblia que nem está escrito. Aí ele cita e o povo dá glória a Deus. Quem pecar contra o pai tem perdão, contra o filho tem perdão. E o povo, glória a Deus. Eles estão dando glória a Deus para uma mentira. Não está escrito assim. Só está escrito, quem pecar contra o filho do homem tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, que é o Pai, como é que tem perdão? E eles pregam assim, e o povo, a igreja rejubila. O pregador pregou, quem pecar contra o Pai tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não está escrito. Você crê nesse pregador, você vai para o inferno com ele. Está escrito, quem pecar contra o Filho do Homem tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, o Espírito Santo é Pai. Quem pecar contra o Pai tem perdão. Tem perdão não. O Espírito Santo é o Pai. O Filho é a manifestação daquele Pai que tinha perdão porque a misericórdia estava encarnada naquele dia. Agora você pensa bem hoje que o juízo está encarnado nesse dia. Lá atrás era a graça encarnada em Jesus. Aqui no fim é o juízo encarnado em Brana. Lá atrás era a graça encarnada no nome de Jesus Cristo, que todos nós conhecemos e virou uma história. Apenas história. Mas aqui na frente não. Aqui no entardecer é o novo nome. Deus encarnado no novo nome. E as pessoas não conseguem, de maneira alguma, ver o mistério revelado. Misterioso quando abriu. Aí o profeta diz, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que no dia antes de soar destes 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. É o mesmo parágrafo 27. Vamos ver o 26 aqui um pouquinho também. Terceiro selo. Quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Será que as pessoas não têm luz para ver isso aqui? E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Quando foi que ele começou a abrir os selos? Lá na primeira era da igreja. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Quando ele abriu o 7º selo, as pessoas não têm revelação, porque não estava muito claro. Quando ele abriu o 7º selo,
Alguém diz, ó, mas como? É porque quando se abre você não sabe, aquilo é mistério. E se o primeiro selo abriu nos dias de Paulo, e ele não podia conhecer todo o mistério, quando abriu o 7º selo nos dias de Brana, ele não podia conhecer nem o dia e a hora. Era o dia e a hora que ele não conhecia. Senão é o William Branham que tinha pregado para nós. Você sabe o que foi o 7º selo? Foi dia 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h20, quase meia hora de silêncio. Branham não pregou. Simplesmente a ciência tirou as fotos ali certinho, porque é um ministério nosso, da esposa. Você tem um ministério, a mensagem da hora, é a revelação dos selos. Aquilo foi aberto, mas as pessoas não entenderam quando aquilo foi aberto, porque não estava muito claro. Você vai encontrar o 7º selo mais claro na união invisível da noiva do que o próprio 7º selo. Por quê? Porque quando estava abrindo o 7º selo não estava muito claro. Tem que se entender isso, certo? Agora depois você vai ver as demais mensagens. Quando ele pregou Cristo, mistério de Deus revelado, olha, estava mais claro do que quando ele pregou o 7º selo. E Cristo, mistério de Deus revelado, estava se revelando o mistério do dia. Cristo em Brana. Não é isso? Muito bom, o irmão Rogerinho falou sobre isso, foi muito bom, lá no sul. Brana é o mistério de Deus revelado. Certo? É claro. Agora, não era claro nos dias que o irmão Branham estava pregando. Mas hoje, está claríssimo. Há muita luz. Hoje você vê com muita luz, não é só aquele foco do entardecer, não. É muita luz, abriu mesmo, você viu que abriu. Com aquela luz você está caminhando toda essa noite, e esta madrugada espiritual já está quase na hora do arrebatamento, porque Cristo tem que voltar a tratar com os judeus, mas ele não pode tratar com os judeus sem tirar nós da terra. Ele tem que nos tirar da terra primeiro. E aí o selo foi aberto. Quer dizer, você sabe, irmão, é só tomar a mensagem do profeta. Você pega os ungidos dos últimos dias, era muito mais claro do que o 7º selo. Por quê? Porque o 7º selo estava se abrindo naquele momento que o irmão Branham estava pregando. Ele estava se abrindo. Era Deus se revelando no 7º selo. E quando está abrindo, não é muito claro, está aqui. E quando começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco, que tinha um arco, e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo. Não viu mais nada. Mas quando falou do primeiro selo, abriu o primeiro selo, o profeta diz, ó, eles pensavam que o que ia acontecer é que fulano de tal fez isso. Não, fulano de tal fez isso. O que os selos é isso, não é naquele dia que abriu, mas sim no dia de Brana que revelou. Aí sim, aí você vai saber, ó, o que é o primeiro selo? É aquilo ali, um fulano de tal que está montado lá. Aquele cavalo branco significa um poder, e ali está um homem montado, fulano de tal. Agora sim, agora se fala. Mas nos dias da voz do 7º anjo, mas lá nos dias da voz de João, quando ele viu aquilo abrir, ele só contou o que ele viu. Pensou que ia falar uma grande coisa, falando um cavalo branco, um cavaleiro. E você espera mais o que desse povo? Se não vê as mínimas coisas. O que o povo espera? Ir para o céu com os pentecostais que não viram nem o nome do Pai. E aí estão todo mundo esperando, vamos para o céu. As igrejas estão todas esperando, vamos todas para o céu. E tem uma coisa, irmãos, olha a linguagem da igreja. A linguagem da igreja é essa. Olha, não importa se você é católico, espírita, presbiteriano, assembleiano, sei o que for, não importa. O que manda é nós cremos em Deus. E aquilo ali, o povo diz, que beleza, isso é um Satanás encarnado. Não importa. É só crer em Deus. E que Deus você crê?
Você tem que examinar que tipo de Deus que ele crê. Você tem que examinar que tipo de Deus estava Caim envolvido. Você tem que notar que tipo de Deus estão os trinitários envolvidos. Por isso que ele diz, irmão, não importa se você é da igreja fulana, beltrana, ciclana, não importa não. O que manda é que nós cremos em Deus. Eles estão certos, irmão, porque tudo é farinha do mesmo. E é tudo de Santíssima Trindade. Por isso que ele diz, vamos tudo para o mesmo céu. Isso tem céu que chama-se céu e inferno. Tem céu que chama tudo. E tem céu da boca. Não falou que céu que vai. Mas as pessoas estão precisando de luz do assunto. Fala, meu Deus, eu estou precisando de luz. Não é questão de todo mundo que fala em brana, tá bom, tem que ter companheirismo, todo mundo que fala em brana. Aí eu vou ser contrário à Bíblia. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Acabou. Se a Bíblia diz que não anda, então como posso andar? Brana pregou unidade, Brana pregou companheirismo, mas Brana pregou separação. Não vou pegar só um lado que Brana pregou. Quando Brana estava pregando companheirismo, unidade, ele estava pregando para a igreja. O povo precisa disso. De companheirismo, de unidade. Mas agora ele está pregando separação. Agora o eleito precisa disso. O eleito precisa de separação do erro. Como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Dois mentirosos podem dar a mão e sair pelo mundo. Dois assassinos, dois ladrão, dá a mão e sai pelo mundo. Porque os dois falam igual, vivem igual, andam igual, faz igual as coisas. Agora você, para dar a mão para alguém e sair pelo mundo, tem que ser dois cristãos, dois branitas. Aí você dá, mas tem que ser mesmo. Você tem que ver a vida da palavra, assim como você vê a vida de Cristo, agindo no pecador, mostrando que ele se arrependeu e ele mudou de vida, e aquela vida está ali dentro, a vida de Deus está ali dentro, ele mudou de vida, ele não tem a vida mais dele, não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aí você dá a mão para ele, caminha o mundo inteiro com ele. Aí você pega um branita, aí você vai ver, mas branita tem muita diferença? Tem branita que crê num só Deus, tem branita que crê que Jesus é um e o Pai é o outro mais forte. Tem branita que crê que irmão Brana vai voltar ainda para pregar para o judeu. Tem branita. Brana ainda vai pregar para os judeus. É uma mentira. Como que Brana pode pregar para o judeu se ele já morreu? Porque Elias veio e pregou através de Eliseu, porque ele não morreu. Tem que se entender isso. Você não encontra a sepultura de Elias. Leia o livro de Judas e você vai ver. Não encontra, mas a sepultura de William Branham está ali em Jeffersonville. Como que vocês podem crer numa mentira desvairada dessa daí? William Branham ainda vai pregar terceira etapa, que irmão Branham ainda vai para o judeu, deve tomar um avião de 1960, que ele tem um avião lá de 1960, e voar para o judeu, e pregar lá para os judeus. Então, quando que uma pessoa que ressuscita precisa de avião? Se precisar, o céu é muito pobre. Não há necessidade de avião. Jesus não precisou. Branham não precisava muitas vezes nem de porta. Tem coisas que contam de William Branham que precisava passar para o outro lado, não tinha jeito, passou a porta, a parede fechou. Agora vai vir e montar no avião velho de 1960 aí, foi pregar ainda. E tem gente que crê que é William Branham que vai fazer isso ainda. Quer dizer, a coisa abriu, mas não foi revelado para eles. William Branham abriu os selos, mas não revelou para eles. Isso é para gente que tem que saber com quem anda. Então eu tenho que escolher com quem eu vou andar agora.
Fala, por favor, meu irmão, se você não crê que Brana foi o sétimo anjo, que Brana pregou todos os selos e revelou todos os selos, os trovões estão revelados nos selos. Se você, meu irmão, não crê que o último eleito já entrou, se você não crê que o novo nome estava revelado em carne em William Branham, e que Branham era o mistério do dia, se você não crê, aquele mistério está revelado, eu não posso andar com você. Se você estiver esperando alguma coisa que William Branham vai fazer, eu não posso andar com você. Não andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. E se andar está de comum acordo, então tem que parar de andar. Amém. Amém? O mistério quando abre, é misterioso quando abre. Agora já foi revelado. Foi revelado. Então se está revelado, está aqui, ó. Encontramos que não estava muito claro quando começou a abrir os selos. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco que tinha um arco, e depois de um tempo é que deram uma coroa para ele. Isso foi tudo. E nem flecha tinha, só tinha arco. E as pessoas não puderam ver. Ô irmãos, isso daí é claro, o próprio William Branham. Vai no primeiro selo, 125, tradução de Goiânia, o próprio William Branham, antes da revelação dos 7 selos, ele diz que ele cria e pregava que esse cavaleiro aqui, do capítulo 6 de Apocalipse, verso 2, era o Espírito Santo. Quando aquilo revelou para ele, estava a milhões de milhas de distância daquilo que ele cria. Ele diz, não é o Espírito Santo, é o anticristo. Então vocês têm que saber que esta igreja que vocês creem que é o Espírito Santo é o anticristo. Esta mensagem que você segue, que não te revela a verdade da palavra, que não mostra que os selos foram revelados, que o novo nome está aí dentro dos selos, esta mensagem que não mostra, e você está nessa igreja, ela é anticristo. Ela pode falar em Branham, em Jesus, em Deus, o quanto quiser. Porque o anticristo nunca veio dizendo, eu sou Satanás. Não. O anticristo vem camuflado. Eu sou o Espírito Santo, eu sou Deus. Você não está vendo? Olha o cavalo que eu estou. É branco. Você já viu que Cristo também vai vir no cavalo branco, no capítulo 19 de Apocalipse? Então o diabo fala para as pessoas assim, você não está vendo? Aí Cristo vem no cavalo branco, 19 de Apocalipse. Então eu também, agora Cristo veio aqui ó, no capítulo 6 de Apocalipse. É o diabo enganando. O diabo está enganando e as pessoas não estão percebendo o engano. E quem pode mudá-las? É só o eleito que vai receber isso, irmão. Só o eleito, mais ninguém. Não adianta nem ficar preocupado, que é só o eleito mesmo. O parágrafo 30, eu queria ler alguma coisa aqui, só para destacar humildade, singeleza, escolhidos, pessoa ungida. No parágrafo 30 do terceiro selo. Agora, creio que isso já está bastante claro. E estamos esperando que suceda em alguma parte, que se levante essa pessoa ungida dos últimos dias. Branham pregando. Nós estamos esperando que se levante. Será que não tinha ninguém para chegar ali e falar, irmão Branham, eu não estou esperando mais. Essa pessoa ungida que ia levantar, para mim chama-se William Branham. Parece que não teve ninguém que surpreendeu o irmão Branham, que foi lá e falou para ele, parece que não teve ninguém. Se nós estivéssemos lá com o espírito que estamos tendo agora, não com o espírito de primeira e segunda etapa, que tivemos aí 29 anos sem saber nada também. Mas se estivéssemos ao lado do irmão Branham, escutando ele pregar o terceiro selo, a hora que ele terminasse, eu podia chegar, irmão Branham, eu não estou esperando mais ninguém. Esta pessoa que o irmão disse que vai vir nos últimos dias, esta pessoa chama-se William Branham. Não estamos esperando, certo? Mas o irmão Branham falava porque é você que tem que decidir, é você que tem que saber, é você que tem que ter revelação. Não é ele que tinha que falar, é você. Isso aí que caiu para nós. Nós precisamos de revelação. A samaritana teve revelação, a prostituta teve revelação, o ladrão teve revelação, e você também tem que ter revelação. O Anás não teve, o Caifás não teve. Então você tem que ver que o céu vai encher de Maria Madalena, de Zaqueu, de Mateus, de Pedro,
mas não vai ter um Anás lá dentro. Um bom pregador, Anás, Caifás, teólogos, moralistas. É certo, tem que se viver honesto. Mas isso daí não leva para o céu. Se levasse para o céu, quem era Anás e não Maria Madalena. Era Caifás, não ladrão. Mas o ladrão foi hoje mesmo. Parece que a coisa estava tão longe que o ladrão falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vai demorar, mas o senhor lembra de mim lá. O ladrão só não sabia que já ia estar naquele dia mesmo. Lembra de mim quando estiver no seu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Para mim aqui foi uma surpresa para o ladrão. Eu pensei que vai demorar. É hoje? É glória! É hoje? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Vamos começar daqui. Você vai já estar no paraíso, depois vai para o milênio. Mas primeiro vamos para o paraíso aqui. Hoje mesmo, você está na minha companhia, aqui ao meu lado, enquanto eu estou sendo crucificado, você vai estar ao meu lado a hora que eu ressuscitar. Vamos lá para o paraíso juntos, vamos. E cadê o Anás? Anás não foi para o paraíso, não. Nem depois que morreu, depois de 20 anos para frente, talvez que foi morrer. Não foi para o paraíso, não tinha paraíso para ele, não. O paraíso estava fechado para ele. Tem gente que a revelação está fechada para elas. Eles não conseguirão receber esta revelação. Agora, você ouvirá muitos fanáticos, etc. Porém, isto é simplesmente o diabo procurando desvirtuar o verdadeiro. Este será corretamente identificado. Este quem? Este homem. Ele vai ser identificado. Vocês conhecem como foi Elias. Observem bem e saberão. Bom, era só examinar. Falar, não, irmão Branham, é você mesmo. Se é para examinar com Elias, é você mesmo. Ele não podia falar, sou eu. Vocês conhecem como foi Elias? Observe bem e saberão. Agora, os escolhidos conhecerão, porém os outros não. Eles não o conhecerão. Quer dizer, eles não conhecerão o mensageiro, eles não conhecerão o último eleito, eles não conhecerão o novo nome. Eles não conhecerão, mas os eleitos conhecerão. Aí para eles, você é o bicho. Se possível, eles correm de você, não quer te ouvir. Bom, eles nem preocupam comigo. O meu CD já é um problema para eles. Não minha presença, o meu CD. E eu acho que o inimigo fica preocupado porque o inimigo vai no sul, tem CD. Eu vou lá no norte. Ele vai lá no norte, em Rio Grande do Norte, ele vai lá, tem CD. Mas quem deu CD para vocês? Ah, veio. Certo? É cada lugar, alguma grutinha lá no Amazonas, e tem CD. Agora tem lugar que não tem. Tem casa que não tem. Tem igreja que não tem. Mas não é para ter, não é para eles. Mas tem uns que guardam aquilo até como uma relíquia. Guarda, escuta, olha, não quer que risca. E os CDs é tão pobre, tão simples, certo? Baratinho. É porque já foi feito para riscar mesmo, para poder fazer outro. Mas as pessoas cuidam daquilo. É assim que se faz. Agora, temos visto tudo isto. Não reconhecer a João, nem a Elias, nem a Jesus, nem a todos os demais. E agora farão o mesmo, porque a Bíblia assim o diz. Vocês não reconheceram os outros lá, ele não podia falar. E eles não vão me reconhecer também. Ele não podia falar. E eles não estavam reconhecendo a Cristo naquele momento e nem reconhecer a Brana. Um no amanhecer, outro no entardecer. Eles não puderam reconhecer. Agora, a coisa é humilde, escuta aqui. E esse é o problema das pessoas não aceitar a mensagem. Irmão, me desculpe, mas tem hora que a pessoa precisa ir para o inferno mesmo. Não tem jeito. Se é humilde, elas não aceitam. Jesus veio, ninguém era mais humilde que Jesus. E ele disse.
que era humilde. Ele ainda falou que era. E eles não receberam. Eles queriam quem? Quem não era humilde. Então não me diga que Anás e Caifás eram humildes, porque o humilde que eu conheço naqueles dias era Jesus Cristo. Não me diga que os ministros dos dias de Brana eram humildes. O humilde que eu conheço era Brana. Tem hora que as pessoas vão para o inferno e dizem, oh meu Deus, não deixa ela se perder não. Falo, não, ela já escolheu o caminho, já comprou passagem, filho. Comprou, pagou caro. Pagou caro, só que é coisa boa. Eles dão uma olhada assim, não, eu quero gente de sabedoria, eu quero gente grande, eu quero igreja famosa, eu quero pastor famoso, eu quero igrejas maravilhosas. Então vai, compra sua passagem para o inferno. Olha o 31, o terceiro selo. Nesse tempo será algo muito humilde e será tão simples. Agora está. E por essa razão, quer dizer, pela razão de ser humilde e simples, as pessoas se apartarão, porque é demasiado singelo. Irmãos, depois que vou para o céu, vou para o céu. Ser humilde não é para colocar roupa furada, nem sapatão furado, não, rapaz. Tem que o sapato furado, olha para você ver, ó, meu dedão de fora, porque eu sou humilde. Você conversa com ele um pouquinho, mostra o batismo em nome de Jesus Cristo, ele irrita. Você não tem humildade não, filho. Você pode pôr bota de ouro. Você não tem humildade não. Ah, olha que minha roupinha furada. Então, é humilde, é humilde. Prega para ele que Brana foi o profeta nesses dias. Estou falando do ramo pentecostal. Aí depois você pega o povo dentro da mensagem. Pega esses dentro da mensagem, que se aparenta muita humildade. Prega novo nome para eles. Oh, mas misericórdia, não vem com isso não. Não quero te ouvir. Você deve ter passado por Franca. É claro, eles vão falar, antes de você vir aqui, você deve ter passado num lugar que eu conheço. Sim, passei, sim. Porque ninguém sabe essas coisas senão lá. É interessante. Ninguém sabia que o cordeiro tinha que sair do trono senão Brana, senão Jefferson viu. Você tem que acompanhar Deus, a coluna de fogo. Ninguém sabe que o último eleito entrou, senão nós. Estamos procurando aí, Estados Unidos, e Japão, e Inglaterra. Vamos procurando. Não encontramos. Agora, é o tempo nosso, gente. É por isso que sabemos. Era o tempo dos Estados Unidos saber. E eles rejeitaram em Brana. A humildade e a singeleza estava num pequeno camponês ali. E eles rejeitam a mensagem hoje exatamente por isso, porque é demasiado singelo, é humilde, é singelo, não é do jeito que eles creem, não é do jeito que eles têm as coisas, não é na grandeza, na pompa, é na humildade, é na manjedoura, é no casebre. Eles não podem receber de maneira alguma. Isso não é para eles, isso é para você, você tem que dar graças a Deus por isso. Amém? Humildade, então, você pode pôr sua roupinha, seu vestidinho bem, pode pôr, seja fim de ano ou qualquer tempo, pode pôr sua roupinha. Faz como diz William Branham, você que tem um vestido de seda, você possa pôr o seu braço em volta de uma irmã que tem o vestido de chita, que tem hora que tem um vestido de seda, e aí fica achando que é grande coisa, como diz aí, tem o rei na barriga, e despreza o outro, porque o vestidinho da outra é simples, do outro irmão é simples, já se despreza. Não, você tem que saber, para ir para o inferno não é difícil. Parece que é difícil ir para o céu, mas para o inferno não é difícil. Tudo que você faz está contrário à palavra, está indo para o inferno e não percebe.
rejeitando a revelação, rejeitando a abertura da palavra, rejeitando o que Deus abriu através de William Branham, foi uma promessa. E era misterioso quando se abriu. O primeiro selo era misterioso quando se abriu no tempo de João. O 7º selo foi misterioso quando se abriu no tempo de Branham. Mas hoje já não é mistério. Nem o primeiro selo no tempo da igreja primitiva, nem o 7º selo na América do Norte. Agora o misterioso é o ministério da esposa aqui no Brasil. Isto é singelo, demasiadamente singelo, é muito simples, é muito humilde. E por isso, diz o profeta, as pessoas se apartarão. Elas não querem, elas querem coisa sofisticada para elas dizer, sabe qual é a minha igreja? Aquela é do centro. Aquela da televisão. Você não conhece, não? É aquela igreja. Eles nunca dizem, olha, é aquela. Bem simples, se identificar com gente do campo, se identificar com gente simples. Sabe quem é meu pastor? Sabe? É aquele que estava à hora que encontrou o Filho de Deus. Já pensou bem que honra? Mas ele era pastor de ovelha, por certo, não tinha pastor da palavra. Os sacerdotes da palavra não creram no nascimento do Messias, assim como diz as Escrituras. Então Deus teve que usar pastores de animais, porque sacerdote de gente, que é pastor de gente, não enxergava. Então Deus pegou pastor de cavalo, pastor de cabrito, pastor de ovelha, pastor de camelo. O profeta vem e diz, pregou a mensagem, por que tiveram que ser pastores? É porque aquele sistema do dia não dava conta de ver. Então foi levado aquilo às pessoas mais baixas, que só era pastor, era o ofício mais baixo daquele tempo. E Deus desceu lá. O lugar mais baixo era manjedoura, Deus desceu lá. O ofício mais baixo era ser um pastor. Deus falou, vou revelar para vocês. Deixou a cidade, deixou os grandes. Então você tem que saber, enquanto eu e você não chegarmos à condição de simplicidade, de humildade, de abaixarmos mesmo e saber que não somos nada, e Deus pode descer e viver em nós, falar através de nós. Deus não fala em pompa, em sabedoria. Deus fala em gente simples. Isso não quer dizer que eu tenho que ser analfabeto, não. Porque tem analfabeto que não é simples. Tem que se colocar as coisas no lugar. Porque tem hora que a pessoa fala, eu não sei nem assinar o nome, uma simplicidade. Eu já tive gente no meu ministério assim, que carregava a Bíblia, chegava perto dele, tá lendo a Bíblia, assim, cabeça para baixo. Você não podia nem criticá-lo. Ele não sabia o que era de cabeça para baixo. Ele não sabia nada. Um vovô, não sabia nada. Escutava a mensagem, chorava, era lágrimas, vocês me perdoem, catarro que descia assim, chorando, escutando a mensagem. Um velhinho, e com a Bíblia de cabeça para baixo. Mas Deus usa esse tipo de gente para crer, para receber. Amém? Pai Celestial, te damos graças por esta grande oportunidade de ver isto, Pai. Eu quero cada dia ser humilde, simples. Esta singeleza, eu quero tê-la no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia, ao falar com o povo, ao viver, ao conversar com alguém. Eu quero que isto esteja na minha vida, não apenas nos meus lábios, porque eu sou da roça mesmo, mas aquele dia a dia que eu possa falar sua palavra com humildade, com singeleza em meu coração e deixar que o Espírito Santo se manifeste a cada momento. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque é na fraqueza que recebemos força. É quando achamos que não temos condição, é que o Senhor pega um Moisés e diz, vai e faça meu trabalho. Mas eu sou pesado de língua. Quem foi que fez a língua do gago? Não fui eu? Então vá. Senhor, é isto que eu quero. Eu quero estar certo de que o Senhor pega e faz o seu trabalho com gente pequena, gente simples, humilde,
e que pode dizer: me deleito nesta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O caminho é estreito e difícil de caminhar. São muitos chamados, são poucos que irão chegar. Na reta final desta luta, no percurso da marcha do fim, vencerá todo bravo guerreiro que guarda a palavra do Mestre Jesus. No final da carreira, um prêmio a todos que vencer saberão realmente o valor de um bom combatedor. Entrarão pela porta estreita, bem-vindos serão do Senhor, possuirão por herança a cidade santa que lhe preparou. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor. No final da carreira, um prêmio a todos que vencer saberão realmente o valor de um bom combatedor. Entrarão pela porta estreita, bem-vindos serão do Senhor, possuirão por herança a cidade santa que lhe preparou. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor. Não haverá mais tristeza, não haverá mais a dor, como óleo na barba de Arão, sempre em todo o coração derramando de amor.